Pessoal, dando continuidade à nossa aula passada, que a gente começou a falar sobre período composto, no material de vocês está aí a revisão da aula passada. Falamos sobre a tabela 1, que você pode girar aí o material, e a gente colocou na tabela 1. Vocês estão lembrados disso aqui da aula passada, sim ou não? Na tabela 1, você vai colocar a oração coordenada sindética. Na tabela 2, a gente vai colocar a oração subordinada adverbial, como já está aí. E hoje a gente vai falar sobre a tabela 3, boa noite, e a tabela 4, que é a oração subordinada substantiva. Na lousa, a gente vai escrever as frases que não estão no material, preciso que você pegue o caderno para anotar. E a gente vai usar o caderno aqui só para consulta, o material só para consulta. Então comecemos aqui. A oração subordinada adjetiva, gente, vamos fazer só um pouquinho de silêncio aqui, atenção, ó. Ela é iniciada por um pronome relativo. Professor, o que é um pronome relativo? São as palavras que, o qual, onde, quem, cujo. O pronome o pronome relativo mais conhecido e mais emblemático é o que, quando ele tiver valor de um sinônimo dele que se chama o qual. Repetindo, o pronome relativo que, com o valor de o qual, nós temos aqui o pronome relativo. O que possui várias funções e aquele que der para trocar por o qual, nós teremos um pronome relativo. Então vejamos nessa primeira frase que eu copiei aqui. O número de mulheres que desquitaram em 23 bateu o recorde. Quando a gente diz o seguinte, o número de mulheres as quais desquitaram. Fale comigo, me diga, o número de mulheres? Se o que consigo trocar por as quais, eu vou ter um pronome relativo. E tenho de ser ciente que todo pronome relativo iniciará uma oração subordinada adjetiva. Todo pronome relativo vai iniciar uma oração subordinada adjetiva. Vou repetir aqui. Esse que, por que eu estou chamando de pronome relativo? Porque eu consigo trocar por o qual. Se deu para trocar por o qual, é um pronome relativo. E todo pronome relativo inicia o quê? Me diga. Oração subordinada adjetiva. A oração subordinada adjetiva, que é iniciada por um pronome relativo, pode ser de dois tipos. A gente pode chamar de explicativo ou restritivo. E você pode fazer visualmente aqui a caracterização de um pronome relativo. Por exemplo, explicativa, note, faça aqui, ó, CV. CV quer dizer com vírgulas. E na restritiva, SV quer dizer o que, gente? Sem vírgula. Ou seja, vou repetir aqui para ver se vocês entenderam o conceito. Se esse que é um pronome relativo, por que é um pronome relativo? Porque deu para trocar por o qual. Conseguir trocar por o qual é um pronome relativo que pronomes relativos dão início a quê? Vê se antes desse relativo existe uma vírgula, sim ou não? Se existe vírgula, a gente vai chamar de quê? Com vírgulas explicativa. Note o seguinte, a oração explicativa começa aqui e termina lá na outra vírgula. Note uma coisa aqui, que uma vírgula só começa aqui no que, a adjetiva sempre vai começar no relativo
e vai terminar aqui. As vírgulas nessa explicativa delimitam o início e o final. Eu consigo ver o início e o final pelas vírgulas. A gente viu na aula passada também que toda subordinada se liga a uma oração que? Principal. Não foi isso? Toda oração subordinada se liga a uma principal. Quem é a principal aqui? O número de mulheres. Começa aqui, só que termina aqui. A oração principal nessa frase, candidato, houve uma quebra. E isso aqui é muito comum dentro das adjetivas. É muito comum uma oração principal começar aqui, ser quebrada por uma adjetiva para depois que retome ela. A oração principal aqui são duas ou é só uma? Me diga. É só uma que foi cortada ao meio. E isso é muito comum nas adjetivas. O país que não investe gera prejuízo. Faça a pergunta sobre esse que. O país, o qual. Se esse que dá para trocar por o qual, eu vou ter um pronome o quê? Relativo. Todo pronome relativo vai iniciar o quê, candidato? Adjetivo. Perfeito. Oração subordinada adjetiva. Uma outra coisa que eu vou perguntar. Antes desse pronome relativo, existe vírgula? Como não existe vírgula? Perfeito. A restritiva não tem vírgula. Eu sei que a oração começa aqui. Eu só não sei onde vai terminar, porque as explicativas, a vírgula delimita onde começa e onde termina. A vírgula, a gente vai ter que fazer pelo sentido. Até onde ela faz sentido sozinha? Vai lá. Que não investe. Não é que não investe? Não, já tem aqui. Então, que não investe. Vai até aqui a minha adjetiva que não tem vírgula, ela será o quê? Restritiva. Diz para mim, qual é a oração principal? O país gera prejuízo. Posso dizer que aqui são duas orações principais? É só uma que foi o quê? É uma que foi intercalada. Ela foi quebrada. É um pão que se abriu para botar o ovo dentro. Desculpa. Vamos aqui. Se eu fosse representar a minha primeira oração, vê se para vocês aí de trás faz sentido isso aqui, ó. Não sou muito bom de desenho não, mas vou tentar aqui. Lembra do tangerina? Não, tangerina não é um bom exemplo não, mas é uma laranja aqui, cortei. Cortei. Diga o que é isso. Olha para cá. Olha para cá. O que seria isso aqui? Seriam dois símbolos ou só um? Que começa, foi cortado ao meio com um círculo no meio. Quando eu olho para cá e classifico o adjetivo e olho para cá, eu já começo a significar as coisas e começo a ver um sentido nos desenhos. Ok? Boa noite. Eu também poderia fazer, para facilitar a vida do candidato, procurar elementos que ficassem ligados. Tipo, ó, o que é que essa seta estaria indicando aqui? Que essa e essa são a mesma coisa, está dizendo, ó, essa é essa, viu? Lesada, ei, lesada, essa é essa, viu? E essa não é essa, não. Deu para entender, não deu? Pronto. Gente, o pronome relativo, que inicia a adjetiva, tem várias outras classificações que na aula de hoje eu não vou adentrar. Tipo, função sintática do pronome relativo, que é um assunto bem complexo. A gente não vai ver isso agora, a gente vai deixar para os tipos de que vai ser visto futuramente. Tudo bem? Por hora, eu quero somente que você entenda a oração adjetiva. Posso apagar? A oração subordinada substantiva, gente, é quando o que pode ser trocado pela palavra isso.
Na verdade, é o que e o se que são as chamadas conjunções integrantes. Oh, filho, já deu sua cara aí, vai aparecer, vai ficar famoso. Então, sempre quando o que e o se conseguir trocar pela palavra isso, nós vamos ter 3 nomes aqui. OSS. Diz aqui para mim, o que é uma OSS? Perfeito. Deu para trocar pela palavra isso, OSS. Repete. Primeira frase que eu quero que vocês façam aí, por favor. Você consegue ver que o que, a partir dele, trocando pela palavra isso, eu consigo desenvolver a frase quero isso. Faça comigo. Quero isso. Então, isso que estudes. Oração subordinada substantiva. Sempre que eu tiver o que deu para trocar pela palavra isso, eu vou ter uma OSS. Oração subordinada substantiva. E esse que será uma conjunção que, gente? Integrante. Toda conjunção integrante inicia uma substantiva. Se essa é uma substantiva, a anterior terá que ser chamada o que, gente? OP, oração principal. Pensa só um pouquinho aqui comigo, veja. Se essa é a oração principal, essa é a minha substantiva. A substantiva tem a 4ª classificação, que são muitas. Só que a gente tem que ter aqui um espírito prático para a prova. Eu vou te ensinar 2 truques que eu quero que você pegue para desenvolver essa oração. A primeira coisa que você tem que olhar é para o verbo da oração principal. A oração principal tem apenas um verbo. A primeira regra está no material de vocês, acho que você não precisa copiar, mas eu vou copiar aqui na lousa. Dá uma olhadinha aí, ó, trocar por isso está na tabela 4. Acompanha comigo aí, tabela 4. Vê se na oração principal o verbo está na 3ª pessoa do singular, mas sem sujeito o que, gente? Expresso. Vou botar escrito, sem sujeito escrito. Olha para a frase aqui para a minha oração principal. Quem é o verbo? Tem sujeito explícito escrito? Tipo, eu quero, João quer. Não, não tem. Está na 1ª, 2ª ou 3ª pessoa? Por quê? Eu. Ou seja, se não está na 3ª pessoa do singular, sem sujeito expresso, você vai classificar apenas a transitividade desse verbo. Se não está na 3ª, faço a transitividade dele, você vai segurar um pouquinho para mim aí. Deixa essa frase suspensa para a gente copiar a 2ª. É necessário que voltes. Vamos fazer aqui o truque, vai. É necessário... Deu para trocar? Portanto, eu vou grifar a expressão que voltes e colocar OSS. É isso. Qual é a minha oração principal? É necessário. OP. Olha para o verbo da oração principal. Quem é o verbo da oração principal? Está na 3ª pessoa do singular? Eu sou, tu és, ele é. Está na 3ª pessoa do singular. Me diga, tem sujeito expresso? Sem sujeito expresso. Não tem. Tipo, João o cargo a cidade Tem algum sujeito expresso? Então, quero que você associe comigo. Sempre que o verbo estiver na 3ª do singular, tem que ser singular, e o sujeito não esteja expresso, essa oração aqui seguinte será chamada de subjetiva. Fala esse nome. Subjetiva. O que quer dizer subjetiva? Quer dizer sujeito.
quer dizer sujeito. Eu vou abrir um parêntese aqui. Subjetiva quer dizer a mesma coisa que o que, gente? Professor, não entendi. Esse é o verbo. Que voltes é o sujeito desse verbo? É. Mas professor, fica estranho. Fica, que não é concurso de beleza e você tem que aprender isso. Sempre que eu tiver uma substantiva e o verbo da OP estiver na terceira do singular sem sujeito expresso, a próxima será o quê, gente? Vamos escrever mais uma? Você passou. Vamos fazer a casadinha comigo aqui, vai? Consta? Mais uma vez, consta? Deu para trocar por isso, o que é que eu tenho? Qual é o verbo da OP? OP, oração principal. Perfeito. Entendi, professor. Me diz, conduza, que a minha mão, que a voz de vocês seja o guia da minha mão. Me diga aqui, o que é que eu faço agora? Diga, olhe para o verbo da OP, fale. Olhe para o verbo da OP. Que é consta. Em que pessoa está esse verbo? Primeira, segunda, terceira. Ó, eu consto. Tu constas. Ele está na terceira do singular? Tá. Tem algum sujeito expresso? O juiz consta, o departamento consta. Se está na terceira do singular e não tem sujeito expresso, quer dizer o quê? Que essa é uma subjetiva. É isso. Sempre que tiver na terceira pessoa sem sujeito expresso, subjetiva. Olha para essa frase que a gente começou no início. Olhe, look. Quero que estude. Não tem sujeito expresso, mas está em que pessoa? Quem é que quer? Posso chamar aquela de subjetiva? Posso não. Por quê? Está na primeira, não está na terceira. Aí você me pergunta, e agora, professor? Faço. Basta que você classifique a transitividade desse verbo. Verifica para mim, vai. Querer, tira o verbo de circulação, vai. Quem quer, quer algo. Fala de novo. Quem quer algo. Se fosse gostar. Quem gosta, gosta de. Aí seria VTI, verbo transitivo direto. Crer, crer. Em, seria VTI. Se fosse acreditar. Duvidar. Precisar. Exigir. Não, algo. Quem exige, exige algo. É isso. Basta que você classifique a transitividade do verbo para saber que tipo de oração é essa. Qual é a transitividade do verbo querer? Quem quer, quer algo. Tem preposição? Não. Então vai ser o quê? VTD. Se eu tenho um VTD, essa vai ser o quê? OD. Entenderam porra nenhuma? Entenderam? Vou escrever duas frases aqui para vocês que eu quero que vocês façam sozinhos. O juiz pediu que fizessem silêncio. Vamos fazer a troca pela palavra isso? Vai lá, o juiz pediu isso. O juiz pediu que fizessem silêncio. OSS. E essa anterior vai ser o quê? OP. Se é a substantiva, eu tenho que descartar de imediato a subjetiva, correto? Vamos olhar para o verbo da OP. Quem é? Quem foi que pediu? O sujeito está escrito, então já não é subjetiva. O que é que eu faço? Transitividade do verbo. Quem pede, pede algo. Qual é a transitividade? Não é VTD? Se é VTD, aqui eu tenho o quê? OD. Objetiva direta. Façamos a segunda. É proibido que fumem aqui. É proibido?
OSS. Quem é o verbo da OP? Está na terceira pessoa do singular? Sim. Tem sujeito expresso? E aí? Subjetiva. Subjetiva, meus irmãos. No material de vocês, tem essa primeira frase aqui que eu quero que vocês façam completo. Os cientistas, façam aí enquanto eu copio na lousa. Os cientistas sabem que o universo expandiu. Eu posso fazer o seguinte. Os cientistas sabem isso, não é, gente? Sabem isso. Que o universo expandiu. Vou chamar de OSS, perfeito? Sim? A anterior será chamada de quê? OP. Oração principal, Maria. Quem é o verbo da OP? Quem é o verbo da OP? Sabe. Como ele tem um sujeito aqui, eu descarto a subjetiva, sim? Então classifica a transitividade do verbo. Quem sabe, sabe algo, não é? Qual é a transitividade dele? Hã? VTD. Se aqui é VTD, aqui vai ser o quê, gente? Objetiva direta. Acho que eu aumentei aqui. Oi. Mas esse fenômeno desacelerou. O mas é o que, gente? Não é adversativo? Mas adversativo. Portanto, eu tenho o quê? Oração coordenada sindética adversativa. Eu tenho um período misto aqui, não é? Eu vou colocar o nome correto aqui, senão você erra. Segundo os primeiros resultados. Segundo, de acordo com conformativa. Então eu tenho o que aqui? Oração subordinada adverbial conformativa. Esse período aqui é misto? Sim ou não? Sim, seria um período misto. Uma oração principal, uma subordinada, uma coordenada e outra adverbial. Quem foi que aqui conseguiu acertar pelo menos um aqui dessas? E quem fez todas? Eita, o negócio tá feio aqui. Vocês viram que eu mandei o intensivão de período no grupo de vocês? Se assistir aí já é outra coisa. Meu Deus. 2. Atenção a 2. Oi. A oca vai ser anterior. Porque ela vai, para não ficar com duas classificações, mas vai ser anterior. Ou então os cientistas sabem. É, sim. Um instrumento, o qual é equipado com 5.000 fibras, blá, 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 que tem um monte aí que eu não vou copiar, a qual eu tenho o quê? Oração subordinada adjetiva. Não tem vírgula? Explicativa, né? Calma, rapaz. Explicativa. A anterior vai ser a minha OP. Oração principal. Onde é a oração principal começa aqui? Onde é que ela termina? Observa. Termina aqui, minha principal. OP. Observa isso. Isso o que, gente? Que uma galáxia expanda. Oração subordinada substantiva. Quem é o verbo da OP? Observa. Ela tem sujeito expresso? Tem. Aqui, ó. Um instrumento. Então, se o sujeito está expresso, tem que classificar a transitividade. Quem observa, observa algo. O verbo é VTD. Objetiva direta. Logo, portanto, por isso, assim. Conclusiva. Portanto, calcula a idade do universo
Oração coordenada sindética conclusiva. Quando emitiu sua luz? Quando, sempre que. Então, se é temporal, oração subordinada adverbial, temporal. Eu sei que muitas pessoas estão dizendo o seguinte: povo, eu não sei de nada, o povo está respondendo aí. Aí é o seguinte, o que é que eu faço? Você faz, você estude. A aula está gratuita no YouTube, o material está disponível para você gratuito, falta você disponibilizar tempo para assistir esse período. Tá lá, todos os períodos, estuda em casa, gente, senão a gente não sai do canto. Eu vou reenviar lá no grupo, para passar vergonha mais. Tá bom? Posso apagar aqui? Vocês vão fazer a terceira agora. Milhões de pessoas presenciarão um dos eventos mais raros que existe. Então vai vir até aqui minha OP, que existe um eclipse solar, minha oração subordinada adjetiva, sem vírgula é o quê? Restritiva. Aí eu vou começar meu novo período. A lua bloqueará o sol e lançará. O E, acompanhando o material de vocês, o E, eu acho que é aditivo, não é não? Então, cortei aqui, oração coordenada sindética, assindética, perdão. Assindética, e essa? Oração coordenada sindética aditiva, correto? Assim, logo, portanto, por isso, assim. Não. Conclusiva. Oração coordenada sindética conclusiva. Não é apenas o público o qual ficará encantado com o fenômeno. Então, ó, o qual ficará encantado com o fenômeno. Oração subordinada adjetiva, sem vírgula. Restritiva. E essa aqui vai ser o quê? Oração principal. Mas também, me ajuda? Mas também está lá na tabela 1. O mas é adversativo, mas seguido do também é aditivo. Oração coordenada sindética aditiva. É isso. Sequência O que. É o inferninho mesmo isso aqui. Tá aí escrito? Tá não, né? Tá no material de vocês? Eu acho que não tá não. Sempre que vocês virem a expressão O seguido de que, esse O será um pronome demonstrativo e o que será um pronome o que, gente? Relativo. Sequência O mais que, aparece, boy. Escapa não. O mais que, pronome demonstrativo, pronome relativo. De boa? Sequência O mais que, o que é que eu tenho? Pronome demonstrativo. Mas pronome relativo. Só que existem duas exceções. O O mais que é demonstrativo mais relativo. Quais são as exceções? Exceções. Frases comparativas. Sempre que eu tiver frases comparativas ou interrogativas. Aí não vão ser O mais que com pronome relativo, não. Depois o tio diz o que ele é. O mais que. Gente, do que. Tem a sequência O mais que? Tem. O que foi que aconteceu aqui? O de se chocou com O. Beleza? Você tem que ficar atento a isso. No que também tem? O em mais o O. Fique ligado aqui. Agora,
que vocês já copiaram, eu apaguei. Deu para copiar? A gente vai para a frase. Acompanhe com vocês o material aí. Olha o que é que eu tenho aqui, candidato. A sequência O mais que. Então, o que é que eu tenho aqui? Agora me lembra uma coisa. Pronome relativo inicia o que mesmo? Não é oração adjetiva? Então, eu vou cortar aqui, ó. Que todos querem. Oração subordinada adjetiva se não tem vírgula. Restritiva. A anterior será o quê? OP. Você tem que tomar cuidado na sequência OK, que muita gente não sabe classificar isso aqui como adjetiva restritiva. Sempre vai ser restritiva, porque nunca vai ter uma vírgula entre elas duas. O O aqui é... Não, aqui não está comparativo, não. O país é o que todos querem, não é uma comparação. Aí não dá para trocar por o qual. Aí dá certo se fosse assim, ó. O país é aquilo o qual. Se trocar por aquilo o qual dá certo. Mas só por o qual não dá certo. Por isso você tem que decorar que O mais que será demonstrativo mais relativo. Veja a segunda. Aquilo o qual querendo. Não dá para trocar? Então cortei. Aquilo o qual queremos. Oração subordinada, adjetiva, o quê? Restritiva, mas não temos. O que é? Aqui é OP. Mas não temos. Oração coordenada, sindética, adversativa. Próxima frase, que é a 5. Essa 5 vai dar um pouquinho de trabalho, viu? Porque tá toda quebrada. Essas frases são da prova IDECAN. Não tá pegando, tô criando aqui frase não, viu? Leiamos. Falou o professor de português que tudo iria passar. Vou pegar aqui. Quem foi que falou? Então, posso dizer que isso aqui é o sujeito da frase? É ou não é? Então vamos inverter a frase? Vamos jogar para antes? Me diz aí. Português falou isso. Mais uma vez, o que é isso? O professor de português falou isso. De novo, o professor de português isso. Se deu para trocar por isso, eu vou ter o quê? OSS. Oração subordinada substantiva. E a anterior será o quê? Oração principal. Me diga, essa oração principal tem sujeito? Quem é o sujeito? Então, não pode ser subjetiva. Classifica o verbo aqui. Quem fala, fala algo. O verbo falar é o que, gente? Verbo transitivo direto. Portanto, isso aqui vai... Oxi. Fala. Isso aqui vai ser uma objetiva direta. Sei não. O conteúdo é fácil?